A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para compartilhar das verdades da palavra do Senhor. E eu vou ler o Salmo 32. Ele fala, é como se fosse um salmo, ele fala, o título é Salmo Penitencial, de alguém que se penitencia, que reconhece as suas falhas. Então eu vou ler, porque ele fala de umas coisas muito lindas que eu acho interessante registrar e compartilhar com vocês e te incentivar também a ler. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então, esse é um salmo que ele ajuda a gente e ele nos incentiva nos momentos em que a gente comete atos que não agradam a Deus, o Espírito Santo confirma no nosso coração. Porque quando a gente estuda a palavra, a gente aprende aquilo que deve e não deve ser feito, sem ser tipo uma reza, mas algo que toca no seu coração, que não combina com a vida de quem caminha com Jesus. E esse salmo, o salmista ligado a Davi, ele fala de uma forma que abençoado é aquele, ou bem-aventurado, cujo pecado é perdoado e também cujo pecado é coberto. A coisa errada é perdoada e o pecado é coberto. Às vezes uma coisa errada que eu faço é pecado diante de Deus. Para muita gente pode não ser, mas para Deus é pecado. Abençoado é aquele que é perdoado. Mas para ser perdoado, tem que reconhecer que é pecado, tem que reconhecer que é errado, que Deus não se agrada, e se submeter a esse Deus que não se agrada disso e dizer, não vou silenciar sobre o que eu estou sentindo, eu vou confessar o pecado. Porque começa a haver uma angústia, um mal-estar, uma fraqueza que afeta inclusive o nosso corpo físico, afeta os nossos relacionamentos e a gente não tem paz para orar, não tem paz para viver, porque a gente sabe o que está errado. E se a gente silenciar sobre o nosso pecado e não conversar abertamente com o Senhor, a gente adoece. Olha só o que ele fala. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Então, o silenciar sobre algo que a gente erra e peca contra o Senhor, ou algo que a gente faz contra alguém e que não agrada ao Senhor, silenciar não é bom. A gente tem que reconhecer aonde a gente falhou, como diz o outro texto, arrepende-te, veja de onde caíste e arrepende-te. E olha, abençoado é quem é perdoado, mas para ser perdoado tem que reconhecer que pecou. Reconhecendo que pecou, tem que pedir perdão. E aí, como é que eu vou fazer? Eu pedir perdão, eu fiquei livre daquilo, como é que eu vou dirigir minha vida se eu abrir mão daquela prática que não agrada ao Senhor? Olha só o que o versículo fala, é muito lindo. Primeiro, o Senhor é o lugar onde nós devemos nos esconder. O versículo 7 fala, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então o Senhor é o nosso refúgio, o lugar onde a gente se esconde. E o que é que eu faço nesse refúgio? Sabe o que é que esse salmo fala no versículo 8? Que eu queria deixar com você?
nem vou continuar mais os outros. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos, sob os meus olhos. Às vezes a gente está sem saber como decidir. Às vezes a gente tem direito por lei. Às vezes a gente tem direito de acordo com os horários das pessoas. Mas diante de Deus a gente abre mão de um direito. Sabe, porque às vezes algum que é direito humano não é algo que agrada ao Senhor. A gente nem sempre tem que se dar bem em tudo. É claro que nós precisamos ser defendidos pelo Senhor, ser defendidos pelos homens, porque nós também, o Senhor não quer que a gente seja infeliz. Se eu abrir mão de uma prática pecaminosa, eu reconheci essa prática, pedi perdão, o que eu vou fazer agora com essa outra vida que eu tenho? Perdoada, abençoada, sem a transgressão, sem o pecado. Me esconder diante do Senhor, que é o nosso refúgio, nos braços do Senhor, e receber dele conselho. Porque está falando que vai nos instruir, instruir-te-ei, ensinar-te-ei. Irmãos, vamos nos refugiar no Senhor e vamos seguir o seu conselho. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O conselho do Senhor, gente, dura para sempre. Provérbios fala muito sobre conselho, sobre sabedoria. É só você estudar ali que você vai se sentir inspirado e inspirado. E mais, o Senhor defende as nossas causas. A gente coloca-se diante do Senhor. Aquilo que não é falho, não é transgressão, não é pecado, e que o inimigo tenta nos roubar, nós podemos diante do Senhor clamar com fé, com esperança, e se importar com aqueles que também são sofridos, aqueles que são injustiçados. O Senhor nos instrui em relação a gente defender outras pessoas também. E às vezes a gente ajuda a defender orando, dando uma palavra de consolo, e a gente também defende a pessoa estando próximo dela, se importando com o sofrimento dela e se identificando. Então, vamos ficar com essa mensagem hoje e que Deus nos abençoe. A paz.